Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir que os irmãos barram uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que bênção olhar assim vocês todos aqui dispostos ao ar livre, né? Glorificando, exaltando, bendizendo, né? Pai, Deus tem a sua... Deus, ele na sua multiforme graça, ele tem a maneira de agir. Olhar para todos juntinhos aqui, sabe como encheu meu coração de estar mais próximo? Porque muitas vezes a gente está no templo, aí um senta lá na esquerda, outro senta lá na direita, um senta lá para trás, um senta lá para frente. Aí muitas vezes você quer abraçar, aí quando você cuida que não, parece que aquele sedentarismo, né? A canseira, o enfado, às vezes até um olhar mais apurado. A irmã Roberta, Deus abençoe, né? Então, glória a Deus, irmãos, e isso, olha assim, essa aproximação, né? Eu quero logo deixar registrado que é algo que nos próximos cultos, quando as cadeiras estiverem ali, procure sentar mais próximo dos irmãos, procure sentar lá na frente, ter esse afago, esse olhar, de estar mais próximo, né? Na verdade, muitas vezes a gente entra na congregação, sai da congregação, para quem tem programação todo dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para quem vem terça, para quem vem quinta, amém? Mas para aqueles que vêm só domingo, né? E aí você vê um irmão de domingo a domingo, e quando naquele domingo, se porventura eu não conseguir visualizar a irmã Rita, aí eu só vou ver ela daqui 15 dias. Então, o que é que eu quero deixar logo assim para nós, irmãos? Exercitarmos no nosso coração essa aproximação, esse olhar mais apurado do Espírito Santo, esse zelo de Deus. Deus tem zelo, amém? Com as nossas vidas? Pois da mesma maneira que Deus tem zelo pelas nossas vidas, Ele também nos direciona a zelar uns pelos outros. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus, Provérbio capítulo 30, versículo 1. As palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Itiel, a Ucal. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabe. Todavia, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negaste antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me dê nem pobreza, nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negues e diga, quem é o Senhor? Ou quem, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida, Deus, usa-me, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para a vida, Senhor, dos meus irmãos. Sim, da maneira, Senhor, como Tu falaste nessa palavra, Senhor, que eu consiga transmitir. E desde já, ó Deus, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ao olhar, irmãos, para a palavra de Deus, me chamou a atenção porque Agur, Provérbios é um livro de sabedoria. E Agur era um homem sábio.
Me chama a atenção que em sua sabedoria, e muitas vezes ele mesmo com suas palavras diz que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ou seja, ele olhou para a situação de riqueza, olhou para a situação de pobreza, aqueles que eram ricos demais, aqueles que eram pobres demais, e ele no seu coração, nem quero ser rico e nem quero ser pobre. Me chamou a atenção como ele fez essa oração. Aí eu te pergunto, você já orou dessa maneira? Nem para ser pobre, nem para ser rico? Ou você já orou, não quero ser rico, quero deslumbrar as riquezas, né? Às vezes você passa um carro daquele do ano, aí você olha e diz, não, quero um carro, quero 2 carros, quero uma casa boa, e aí quero ser próspero, e quero ser bem próspero, né? E aí você passa ali na CE, de frente ao Alphaville, e diz, poxa, eu quero ter uma casa aqui, eu quero ter bens. E aí, irmãos, muitas vezes a inclinação do nosso coração é dessa maneira. Por que eu te perguntei dessa maneira? Porque eu já fui levado dessa maneira. Eu já orei no sentido de querer riquezas, ser rico, ser próspero. E isso, irmãos, muitas vezes a inclinação do nosso coração me chamou a atenção como Agur inclina o seu coração a orar ao Senhor. Pedir para que isso se cumprisse na vida dele antes que ele morresse. Antes que ele morresse, para que se cumprisse naquele momento na vida dele. Ele queria colher a sua oração daquilo que ele estava pedindo ao Senhor. Da mesma maneira, irmãos, ele olhou para aquilo que a pobreza assolava, a escassez, e com outras palavras, ele sabia que vinha tribulação, que vinha situações onde abatia o coração, e esses sentimentos faziam com que ele, ele expressa isso para que, qual era o propósito que Agur tinha? O propósito que Agur tinha no seu coração era em agradar ao Senhor. E ele sabia que as duas situações distintas poderiam chegar no coração dele e fazer com que o coração dele não agradasse ao Senhor. Me chamou a atenção, irmãos, Agur, no capítulo 30, do 1 ao 6, ele reconhece a total sabedoria de Deus. Ele reconhece a total sabedoria de Deus de forma infinita, e ele olha para dentro do seu coração com um cuidado de não ser autossuficiente. Poxa, a sabedoria, eu sou um homem sábio, mas essa sabedoria provém de quem? De Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus eu tenho que usar de forma singela, que agrade ao Senhor. Por que falo isso, irmãos? Hoje eu parei no sinal e parou um colega de profissão. Eu tenho vários cursos técnicos. E ele levantou uma apostila e de uma certa forma eu senti quando ele agiu com uma atitude de soberba, com a atitude de querer, digamos, ser o cara. Tipo assim, se a sabedoria vem de Deus, chega para ti. Amém, glória a Deus. Mas vem de Deus ou é tua? Você é autossuficiente? E isso, eu gosto dessa palavra de Agur, porque da mesma maneira que a palavra, de uma certa forma, confrontou o coração de Agur, é da mesma maneira que eu quero te confrontar e te levar a refletir que você não é autossuficiente. Agur estava expressando aqui total dependência da sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele queria agradar o seu Senhor. Com outras palavras, Deus tem acrescentado, Deus tem multiplicado, Deus tem te abençoado. E como tem sido a posição, a motivação que você e eu temos colocado no nosso coração? Sabe por quê, irmãos? Versículo 7 me chama a atenção quando
Agu expressa: afasta-te de mim a vaidade. Vaidade, todos nós sabemos que é pecado. E isso, irmãos, o que é que eu quero frisar para as nossas vidas? Agu queria ter um coração, era uma oração, e ele queria agradar ao Senhor, a intenção dele era encher o coração de Deus. E a primeira coisa que ele olha, ele não olha para o irmão, ele olha para si. Afasta de mim a vaidade. Aí eu quero deixar para você refletir. Como eu fiz uma autoanálise dentro do meu coração. O que é que tem te afastado? Ou o que é que tem proporcionado para que você se afaste da presença de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de agradar ao Senhor? E aí, no caso de Agu aqui, ele cita a vaidade, a mentira, que estava permeando o ambiente, e aquilo ali ele queria simplesmente vigiar, ele estava colocando no coração a Deus: não quero isso, afasta de mim, Senhor. Afasta de mim essas coisas. Senhor, eu não quero mentir, Senhor. Senhor, eu não quero ser vaidoso. Senhor, o meu coração, a minha oração, Senhor, é para agradar a Ti. Parece soar, parece ser uma forma forte de te confrontar. Mas a intenção é justamente essa do Espírito Santo. Fazer com que você olhe para dentro do seu coração, como da mesma maneira eu olhei para essa palavra e olhei para dentro do meu coração, a levar o meu coração a ser purificado, regenerado cada vez mais, da mesma maneira que o salmista fez em várias orações, de forma em louvor ao seu Deus. Ele louvava, mas ele reconhecia, porque a oração, irmãos, também é arrependimento. Também a nossa oração deve ser uma forma de arrependimento, olhando para dentro do nosso coração, levando o nosso coração cada vez mais fazer a vontade de Deus. Agu estava com um propósito tremendo em agradar ao Senhor e fazer o propósito de Deus sobre a vida dele. Versículo 7. Duas coisas te pedi, mas não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Uma certa vez, o próprio Senhor Jesus, ele indagou um jovem rico, pedindo tudo o que ele tinha para poder seguir ele. E com outras palavras, e o que foi que aconteceu? Ele simplesmente, o jovem rico, ele negou a Jesus. Quando nós não afastamos, tiramos aquilo que nos afasta de Deus, vai entrar algo dentro dos nossos corações que, de uma certa forma, nós negamos a Cristo nas nossas vidas. E isso, irmãos, é tão vital que nos tira do essencial, nos tira daquilo que Agu estava buscando. Agu estava buscando estar equilibrado espiritualmente, está inabalável com Cristo. E isso, irmãos, nós só vamos conseguir confiando nele, nos arrependendo, sendo obediente à palavra de Deus. E é isso que Agu aqui, ele frisa nos versículos anteriores, quando ele simplesmente enfatiza em quem ele crê, enfatiza em quem vem a sabedoria. E isso, irmãos, Agu fala do seu próprio coração, Deus trabalhando, porque a oração, irmãos, sabe o que é tremendo da parte de Deus? Quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele concederá o desejo do nosso coração. Sim, de forma sincera, mas quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele transforma o nosso coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele transforma o nosso coração e faz com que a gente entenda a vontade dEle.
Sabe por quê, irmãos? Agur aqui estava buscando simplesmente... Sabe qual era a oração dele aqui? Senhor, acrescenta na minha vida tudo aquilo, Senhor, que eu venha a necessitar. Você já fez uma oração dessa maneira? Senhor, eu quero estar nos teus caminhos. Senhor, eu não quero ser rico. Senhor, eu não quero ser pobre. Senhor, mas eu quero, Senhor, que tu me mantenha só com aquilo que for necessitado, que for tiver a necessidade para a minha vida. Nem mais, nem menos. Se o Senhor te abençoar para você ser rico, amém. Mas se Ele também não quiser, amém também. Isso, sabe o que? Esse equilíbrio, irmãos, é aquela satisfação daquilo que o Senhor colocar todos os dias. Daquilo que o Senhor venha abençoando hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós perdemos essa perspectiva, o nosso coração ele se enche de angústia, se enche de... O que é que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter uma casa boa amanhã? Será que eu vou receber? Será que eu vou ter um carro novo? Será que eu vou fazer uma faculdade? Não, Senhor. Senhor, o meu dia de amanhã pertence a Ti, Senhor. Senhor, se Tu quiseres abençoar, Tu vais fazer, Senhor. Senhor, a minha vida és Tua, Senhor. Isso, irmãos, isso demonstra dependência de Deus. Equilíbrio espiritual. Depender de Deus. Essa foi a oração que Agur, irmãos, fez com toda a sua sinceridade de coração, irmãos. Se desprendendo de tudo aquilo que era material. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa oração, ela tem que vir do céu para o nosso coração. E daqui do nosso coração para o céu. Quando a nossa oração ela é de forma mundana, isso desagrada a Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Agora olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração e analise o seu próprio coração. De que forma você tem orado, de que forma nós temos orado, se nós temos orado nos prendendo com essas coisas materiais e olhando para as coisas materiais e nos prendendo com as coisas materiais, sem olhar para as coisas celestiais e sem trazer as coisas celestiais para os nossos corações. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque vou falar de mim. Porque um dia eu olhei mais para as coisas materiais e acabei perdendo o foco das coisas espirituais. Mas nós temos que olhar para as coisas espirituais e trazer para que o Senhor abençoe as materiais. No culto passado eu disse que não era errado. Não é errado nós orarmos pelos bens que o Senhor nos abençoar. Mas nós não podemos colocar as bênçãos do Senhor à frente do abençoador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, com esse direcionamento, Senhor, que de uma certa forma, Senhor, nessa oração de Agur, Senhor. Senhor, nem olhar, Senhor, para a riqueza, Senhor, e tomar a riqueza, Senhor, como tudo nas nossas vidas. Nem olhar, Senhor, para a pobreza, Senhor, e fazer com que a pobreza, Senhor, venha assolar os nossos corações. Mas olhar para Ti, Senhor, que é autor e consumador dos nossos corações. Olhar para Ti, Senhor, tendo a certeza, Senhor, a confiança, Senhor, que de Ti, Senhor, Tu és o Deus provedor, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que nos sustenta. Tu és o Deus, Senhor, do impossível. Tu és o Deus, Senhor, que sabe, Senhor, quando um armário, Senhor, não tem nenhum mantimento, mas se Tu quiseres, Senhor, Tu usa uma pessoa e leva lá, Senhor, para levar uma feira, leva lá, Senhor, para levar, Senhor, um mantimento. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, que até mesmo, Senhor, quando não é proferido nem o valor de uma conta da Enel, Senhor, mas Tu és o Deus que pode, Senhor, nos abençoar e até superabundar, Senhor, porque Tu és um Deus, Senhor, fiel, Senhor. Tu és um Deus soberano. Senhor, nós queremos simplesmente, Senhor, declarar, Senhor, o nosso coração a Ti, Senhor. Queremos ter cada vez mais, Senhor, a nossa oração equilibrada, Senhor, em Ti, Senhor. Sabendo, Senhor, que de Ti, Senhor,
vem, Senhor, a recompensa. Senhor, da mesma maneira, Senhor, que Jesus, Senhor, quando se fez homem, Senhor, Ele simplesmente se entregou às orações, Ele se entregou às súplicas, Senhor, porque, Senhor, Ele era um modelo e nos faz, Senhor, possível, Senhor, para as nossas vidas. É dessa forma, ó Deus, que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.